Todo mundo fala que hoje em dia filme de terror já não assusta tanto assim. Todo mundo, menos eu, né? Por dois motivos. Eu sou um exímio cagão, de modo que se o filme for bom, eu perco o sono e durmo de luz acesa. E eu sou um pé no saco, então se o filme for ruim, eu me martirizo por ter gasto meu precioso tempo de vida vendo bosta. Eu sou Pablo Zorzi, mete like, se inscreve no Capivara Zumbi pra ajudar esse nobre camponês de bom coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. E vem comigo porque hoje, minha tulipa de túmulo, eu trago uma longa lista repleta de filmes de terror e suspense que vale a pena dar uma conferida. E o melhor, boa parte deles passou longe do radar de muita gente. Então apaga a luz ou deixa acesa mesmo, eu não vou julgar. E vem. O primeiro filme da franquia Sissing, que já conta com 7 filmes lançados, é centrado na vida de Osnur, uma jovem apaixonada pelo Kudret, que é primo dela. E como já diz o ditado, é para isso que servem os primos, para que não se precise dar para os irmãos. Ai, Derek, foi pesada essa, né, Derek? Vamos cortar? Não, né? Deixa. Desde a infância, Osnur nutre um amor obsessivo pelo primão, que é casado com uma mulher pra lá de religiosa. E depois de diversas tentativas de separar o casal, a Osnur decide tomar uma decisão drástica e recorrer a uma bruxa para lançar uma maldição sobre a esposa do primo. Depois de realizar o ritual proibido conhecido como Sissing, que invoca forças malignas para cumprir os seus desejos, é claro que as coisas saem do controle quando coisas sinistras passam a acontecer na casa do casal, como a esposa começando a ter visões aterrorizantes e sofrendo uma doença misteriosa, e o primo sendo assombrado por pesadelos e acontecimentos inexplicáveis, que à medida que se intensificam, deixam claro que a maldição lançada despertou forças demoníacas que estão além do controle de qualquer um, culminando com uma série de revelações chocantes e momentos de extremo terror. Sério, é de se cagar nas calças. Explorando temas como o amor não correspondido, a inveja e as consequências do uso de magia, Sissing, que aliás é um filme turco, combina elementos tradicionais do terror com o folclore turco, resultando numa narrativa perturbadora que faz o espectador ficar refletindo sobre o que assistiu muito tempo depois do filme acabar. Eu assisti até o 6º filme e todos são bons em dar cagaço, embora eu tenha lido que o 7º é meio bosta, então fica a dica aí. A primeira cena de Alma Perdida já mostra que a intenção do filme é ser meio bizarro. Nela, a jovem Casey é assombrada no meio da rua por um garoto que se transforma num cachorro de máscara. Apesar dessa bizarrice ter sido só um sonho, eu nem preciso te dizer que a Casey ficou atormentada. E como desgraça pouco é bobagem, com o passar dos dias esse tormento só aumenta. Até que numa noite qualquer, ela é agredida por Matt, um gurizinho que ela cuida nas horas vagas e que insiste em repetir a frase "Jambi quer nascer agora". Ai Jesus! Querendo descobrir que raios é o Jambi, a jovem então parte em busca de respostas, e é aí que a coisa começa a ficar mais louca. Afinal, ela descobre que está sendo assombrada por um Dybbuk, uma alma maligna que já é velha conhecida de alguns membros da família. Buscando proteger a si e aos seus amigos, Casey tem então a não tão genial ideia de procurar o Rabino Sendak para que ele realize um exorcismo nela. Disponível aqui no YouTube e contando com Gary Oldman na interpretação do Rabino, Alma Perdida foi um filme que me ganhou na ambientação, que inclui asilos e hospitais antigos. Isso sem contar a evidente inspiração nos clássicos de terror orientais, que também deixou tudo bem bacana. A terceira indicação da nossa lista é Breakdown, Implacável Perseguição, que nos conta a história de Jeff e Amy Taylor, um casal que após se mudarem de cidade, precisam dirigir através do deserto até uma nova morada em San Diego, na Califórnia. No entanto, os problemas começam quando o carro em que eles estavam viajando sofre uma pane misteriosa, os obrigando a aceitar a ajuda de um solícito caminhoneiro que para no local. Conversa vai, conversa vem, e Amy decide então pegar uma carona com o tal caminhoneiro até um restaurante próximo para poder chamar um guincho. E sim, eu confesso que até aí não existe problema, mas calma, que lá vem uma bomba. Isso porque um tempo depois da Amy ter embarcado no caminhão, o Jeff consegue consertar o carro e vai até o tal do restaurante. Porém, quando ele chega lá, todo mundo diz que não viu a esposa dele e ao tentar encontrar ela, o Jeff localiza o caminhoneiro, que nega conhecê-lo, inclusive dizendo para a polícia que não deu carona para ninguém. Pensa só no desespero.
Disponível na Prime Video e com Kurt Russell como protagonista, tudo que eu tenho a dizer sobre Breakdown é que se você ainda não viu, veja. Embora ele tenha sido lançado lá em 97, não faz muito tempo que eu vi e eu confesso que também fiquei com o nariz meio torto quando percebi que era antigo. Porém, a boa notícia é que não vai demorar muito para você esquecer a idade da obra e logo vai estar vidrado na história, querendo saber que raios aconteceu com a Amy e o que o Jeff vai fazer para resolver esse mistério. Um filmaço. Na história de A Casa dos Sonhos, Will é um editor de livros que decide abandonar o emprego e se mudar para um casarão no interior. Com o objetivo de ficar mais tempo com a família e escrever um livro afastado da agitação da cidade grande. As coisas começam a se complicar quando as suas filhas começam a dizer que viram vultos espreitando a casa. Investigando um pouco, ele ainda descobre que a sua nova morada dos sonhos foi palco de um massacre alguns anos antes, onde um homem chamado Peter foi acusado de matar a tiros a esposa e as filhas, sendo posteriormente internado num manicômio. E tudo piora quando Will é informado que o assassino está solta de novo, e ele resolveu atacar os novos moradores do local. E com Daniel Craig, Rachel Weisz e Naomi Watts no elenco, A Casa dos Sonhos é um filme que não foi bem recebido pela crítica, então é bem provável que se você for pesquisar a respeito, vai ler algumas coisas bem ruins. Mas como eu tô cagando pra crítica e você aí também deveria estar, eu indico que você assista e tire as suas próprias conclusões. Eu assisti e gostei. E o mais interessante é que a grande reviravolta desse filme não acontece no fim, como é de costume, mas sim no meio, de modo que ainda tem muita história depois do clímax. E talvez seja por isso que alguns críticos viraram o coxo, vai saber. A trama de O Despertar, que pode ser visto na Prime Video, é ambientada em 1921 na Inglaterra, após os traumas deixados pela Primeira Guerra Mundial. Na história, Florence Cathcart é uma especialista em fenômenos sobrenaturais que, na verdade, trabalha desmascarando tais ocorrências. Ou seja, ela é alguém que dá a notícia de que espíritos e o Papai Noel não existem. Vista como uma mulher inteligente, ela incomoda a sociedade por sua sagacidade e ao mesmo tempo tira a esperança das pessoas ao comprovar que o contato com o além não existe. Afinal, todos que já perderam um ente querido têm a esperança de um dia revê-lo. E tudo ia bem na vida da Florence, até que o seu ceticismo é testado quando ela recebe um caso curioso numa escola, onde um garotinho morreu após supostamente ver o espírito de outro jovem. Então ela viaja para tal escola e, armada com equipamentos que identificam movimentos sobrenaturais, fica atormentada sem saber distinguir o que é real e o que não é. Com Rebecca Hall no papel da protagonista, Despertar é um daqueles filmes de espírito onde a tensão psicológica é o maior trunfo. E caso você venha a querer assistir, uma dica de ouro que eu vou dar é que esse filme não é daqueles que dá pra ver enquanto mexe no celular, porque aqui a história mora nos detalhes. Não que exista filme que possa ser visto enquanto a gente mexe no celular. Aliás, se você costuma fazer isso com frequência, eu sugiro imensamente que reveja os seus conceitos, até porque a vida é curta demais para ficar vendo filme ruim que não prende a atenção de ninguém. Mais uma obra turca na lista, Baskin é conhecido pelo estilo perturbador, além de ser um dos filmes de terror mais comentados da Turquia nos últimos anos. A trama gira em torno de um grupo de policiais que, depois de responder a um chamado de socorro numa área remota, acabam entrando num pesadelo surreal. Afinal, ao chegar no local, que parece ser um antigo prédio abandonado, eles descobrem que se meteram dentro de um sádico ritual e que aquela porra é, na verdade, um portal de acesso ao inferno. Deus me free. E à medida em que eles exploram o prédio, os policiais começam a vivenciar eventos cada vez mais macabros, culminando um bocado de freadas na cueca e cantigas de louvor dos espectadores que precisam ir no banheiro de noite depois de assistir. Misturando elementos de horror psicológico e gore, com visões perturbadoras e cenas que exploram o medo e o sofrimento de maneira intensa, Baskin consegue criar na gente aquela sensação opressiva por usar e abusar de simbolismos e de imagens chocantes durante a projeção, misturando ainda realidade e pesadelo que confunde tanto os personagens quanto o público sobre o que é real e o que não é real. Por fim, se quiser assistir algo que vai te deixar desconfortável de verdade, tá aí a dica. Vasculhe os 7 mares da internet e dá um jeito de ver Baskin, porque assim como a maioria dos indicados até agora, ele não está disponível em streaming nenhum. Anjinho de Deus, que ainda não deixou o like nem se inscreveu no Capivara Zumbi, agora é a hora. 2 cliques, um no joinha e outro no inscrever-se, e tu terá feito a boa ação do dia e vai poder dormir de consciência tranquila. E caso tu não tenha feito isso e nem pretende fazer, foda-se, eu quero que o teu rabo pegue fogo e que os bombeiros estejam de férias.
E enquanto tu reflete por ter sido xingado e não poder me responder porque eu não vou ler os comentários desse vídeo, saiba que eu deixo aqui nos cards e lá nas telas finais mais esses 2 vídeos onde eu trago mais indicações de filmes de terror. Beijo, S2, coraçãozinho. Dando início a uma franquia que até o momento da gravação desse vídeo já tem 8 filmes, The Blackwell Ghost tem uma história curiosa que nos apresenta o Turner, um diretor de filmes de zumbi de baixo orçamento, que de uma hora para outra decide virar a chave depois de assistir um vídeo de fantasma que viralizou no YouTube. Resolvendo iniciar uma investigação para descobrir se fantasmas existem de verdade, o Turner recebe um vídeo de um cara chamado Greg, que alega ter filmado uma entidade que aparece dentro de casa sempre que o Noia apaga a luz. Imaginando que aquilo poderia ser um baita início de investigação, lá vai o Turner com uma mala, uma câmera e a esposa, ou seja, uma câmera e 2 malas, para a casa do Greg ouvir o que ele tem a dizer. E aí o resto é aquilo que a gente já imagina. Cagaço, freada na cueca e tudo mais quando rangidos passam a ser ouvidos nas escadas e quando o Greg conta sobre um poço no porão onde, segundo as histórias, uma mulher chamada Ruth Blackwell escondia os corpos de crianças que ela mutilava nos anos 40. Bens a Deus. Claramente inspirado em atividade paranormal, só que com menos cenas de sustos, uma coisa que eu preciso adiantar sobre The Blackwell Ghost é que nem todo mundo vai gostar, embora eu tenha visto e gostado. E o motivo é que ele começa meio devagar, guardando as freadas na cueca para metade final, e de quebra, deixando um gancho que vai fazer muitos quererem assistir as sequências, ou as sequências que são 8. Como diria o velho índio, enquanto tem bambu, tem flecha. Toda casa tem algum segredo. E é por isso que, baseado numa lenda urbana, agora eu vou falar do filme de terror uruguaio La Casa Muda, ou A Casa, como foi traduzido aqui no Brasil. E não, tu não ouviu errado, o filme é uruguaio mesmo. Na história, Laura e o seu pai Wilson decidem passar a noite numa casa de campo depois de serem contratados pelo proprietário para que arrumassem um pouco a bagunça do lugar. Afinal, o Nestor, que é o dono, ia vender o local no dia seguinte. Poucos minutos depois de chegarem, Laura então escuta um barulho estranho no andar de cima e pede para o seu pai dar uma olhada. E a partir daqui eu nem posso dizer mais nada sem que isso seja interpretado como spoiler. Gravado num take único, ou seja, não há cortes de câmera. Esse detalhe que pode parecer estranho e até meio chato no início, começa a ficar interessante porque a gente consegue, com isso, se sentir parte da situação. Afinal, tudo é vivenciado em tempo real, digamos assim. Disponível na Prime Video, eu já adianto, antes que me xinguem, que A Casa não é um filme para ser assistido por qualquer um. E eu digo isso porque, como não tem corte de câmera, ele parece meio lento e não apresenta nenhum terror exagerado ou aqueles sustos clichês que a gente tanto ama. Dito isso, eu vi e achei até que legal. E além do mais, é um filme uruguaio, minha gente. Quando na vida tu imaginou que iria ver um filme uruguaio? No filme Dominação, nós acompanharemos a história do Dr. Seth Amber, um homem que aos 20 anos descobriu que tinha um macabro dom, que nada mais é do que a capacidade de entrar na mente de pessoas possuídas. E agora, pensando melhor, eu acho que dom não é bem a palavra certa. Até porque, pra mim, isso tá mais pra maldição mesmo. Consciente de que uma pessoa, quando atormentada pelo mal, entra num estado de dormência, Seth percebeu que, entrando na mente dela, ele consegue fazê-la acordar e trazê-la de volta à realidade. Sem religiosidade ou envolvimento da fé, ele trata a possessão quase que como uma doença, algo a ser extirpado da pessoa infectada, embora ele esteja longe de ser um herói na luta contra essas entidades malignas. Isso porque todas as suas ações têm um fim pessoal, que é encontrar um demônio conhecido como Meg, que teve influência direta na morte da sua esposa e do seu filho, e que ainda o deixou cadeirante. Disponível em lugar nenhum, eu gostei da trama de Dominação porque ela transforma a possessão demoníaca em algo menos místico e mais científico. E é claro que, embora ainda exista a questão sobrenatural, a história pelo menos tenta tornar isso tudo um pouco mais real. Além disso, outro ponto forte é como o filme tenta desmistificar a questão de que os demônios só tomam conta de um humano se ele for católico, explicando que isso é algo que supostamente acontece em todas as religiões. Se ainda não viu, vale o play. Em O Espantalho, acompanharemos 5 amigos viajando juntos para passar alguns dias na beira de um lago. Abusando do clichê, eles não demoram para sofrer um acidente de carro, se perdendo no meio de um imenso milharal só para descobrir que eles não estão sozinhos naquele lugar, além de aprender da pior maneira possível o significado do ditado popular lugar errado, hora errada. Com diversos espantalhos espalhados pelo tal milharal, casas de fazenda abandonadas e corvos sempre à espreita, O Espantalho é um daqueles filmes que só o cenário já é ameaçador e claustrofóbico. Afinal, quase toda a história se passa com os personagens tentando sair do meio do milho,
um feito que em alguns momentos até parece meio impossível. Disponível na Prime Video, esse filme é repleto de cenas medonhas que marcam a jornada dos jovens desesperados. E embora não sejam explícitas como no original, sim, esse filme é um remake de um curta-metragem de 2005, as mortes apresentadas aqui são sangrentas o suficiente para abalar os nervos do público acostumado com aquela pegada mais leve que está presente nos filmes de terror sobrenaturais atuais. Ou seja, é um baita filme. Pensa num filme com título ruim e agora multiplica. Chernobyl, Sinta a Radiação. É um horror found footage que mostra o trágico passeio de um grupo de 6 amigos que decide se aventurar na cidade abandonada de Pripyat, onde moravam os trabalhadores do reator que resultou no maior acidente nuclear da história. Convencidos por um guia a fazer a tal viagem turística, os amigos não contavam que, além da radiação, o lugar abandonado também guardava algumas surpresas nada agradáveis. Com a premissa básica, onde cada um dos membros do grupo morre aos poucos até que alguém consiga sobreviver, Chernobyl, Sinta a Radiação, que pode ser visto na HBO Max, foi um filme que eu comecei a ver porque não tinha absolutamente nada melhor para fazer e que acabou se tornando uma grata surpresa, a ponto de vir parar aqui como uma das indicações da minha lista. Tendo a cidade abandonada de Pripyat como cenário, o que por si só já é assustador, uma sugestão que eu dou é que você veja esse filme sem muito julgamento. Afinal, o elenco é meio canastrão e algumas coisas que acontecem podem até parecer meio forçadas. Dito isso, eu ainda mantenho a indicação, até porque é um terror bom de se ver e a atmosfera criada em torno da cidade abandonada é bem bacana. Assiste aí e depois você volta aqui para contar se é bom ou se eu tô ficando maluco. A Espreita do Mal, que está disponível na Netflix, nos conta a história da família Harper, encabeçada pela matriarca Jack, uma terapeuta que busca encontrar paz dentro de casa após ter colocado uns chifres no maridão. Do outro lado, seu marido Greg é um investigador que está à frente de um caso estranho sobre um garoto que desapareceu na floresta da pequena cidade onde eles vivem. Enquanto ela se pune pelo erro e ele trabalha na investigação, eventos incomuns começam a acontecer na casa da família, fazendo a gente cogitar até uma assombração e deixando uma dúvida se as duas coisas podem estar interligadas. Nerd, se você é daqueles que gosta de ser feito de trouxa por uma história, essa indicação é pra você. Eu confesso que o começo do filme até pode parecer clichê, mas dá uma chance que a ideia é bem essa. E adicionando camadas de histórias aos poucos, até que de repente começa uma reviravolta atrás da outra, sempre explicando cada uma dessas camadas, até que o público então perceba qual o tema verdadeiro que o filme queria abordar. Falando um pouco sobre o final, eu achei espetacular, de verdade. Então já sabe, põe na lista. A Espreita do Mal. Em Depois do Apocalipse, Juliet é uma jovem não tão comum que sobreviveu a um evento apocalíptico que devastou quase toda a humanidade e que agora vaga por esse mundo desolado. Sozinha, durante uma de suas viagens em busca de água e alimentos, ela sofre um acidente de carro e acaba presa dentro do veículo no meio do deserto. O problema é que o tal apocalipse não era o único problema, e o mundo agora também é um lugar hostil, repleto de mutantes canibais que querem o quê? Comer carne humana. Já deu para imaginar que a pobre Juliet vai ter uma noite bem agitada. Claustrofóbico ao extremo, afinal a guria tá presa dentro de um carro enquanto o cenário lá fora é todo escuro e desértico. Depois do Apocalipse é um filme francês com muito sangue e violência, que pode ser visto na Prime Video. Intercalando o passado e o presente da protagonista, esse longa tem história bem bacana e conta ainda com algumas cenas de suspense que vão deixar qualquer um com os nervos à flor da pele. Vai por mim, vale a pena. Filmaço. Indicando agora uma produção feita fora de Hollywood, o filme tailandês Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado conta a história do jovem fotógrafo Tum e da sua namorada Jane, que tem as vidas mudadas depois de um acidente, onde eles atropelam uma moça e resolvem fazer o quê? Dar o fora sem prestar ajuda. Bem feito, tomara que queimem no fogo do inferno. Horas depois, com a Jane se sentindo culpada pelo ocorrido, Tum dá uma olhada na internet e no noticiário para descobrir se a moça atropelada morreu ou se alguém a ajudou. Só que ele não encontra registro de nada. Tentando seguir a vida depois da cagada, as coisas logo saem do controle quando estranhas manchas começam a aparecer nas fotos tiradas pelo Tum. E a partir daí, meus amigos, a vidinha pacata dos dois é atormentada por misteriosos acontecimentos aparentemente inexplicáveis. E além disso, os amigos próximos dos dois
começam a morrer. Coisa pouca. Disponível só para quem é criminoso, Espíritos, a morte está ao seu lado. É um daqueles filmes que a gente não dá R$1, mas que é muito assustador e o final é muito bom. Sério, esse filme não entrega sustos em quem assiste, ele entrega medo de verdade. Quando eu assisti, eu fiquei dias pensando na história e dias cantando Show Satanás quando eu levantava de noite pra ir mijar. Eu sou cagão, todo mundo já sabe, mas confia que esse filme é um daqueles que vai te fazer ser cagão também. Nem que seja só por 1h30. E só pra constar, esse também teve remake hollywoodiano, mas o original é muito, mas muito melhor. Joinha pra mim. É o Último Exorcismo, que só pode ser visto de duas maneiras. Número 1, na Apple TV, e número 2, sendo possuído pelo maléfico espírito do pirata Jack Sparrow. Na história, conhecemos o reverendo e exorcista nas horas vagas Cotton Marcos, que é um baita charlatão que nem mesmo em Deus acredita, bem do tipo que a gente costuma ver por aí em alguns programas de TV nos canais abertos. Cansado de enganar trouxa, em determinado momento da vida, ele então decide se aposentar, mas não sem antes ligar o foda-se e gravar um documentário daquele que seria o seu último exorcismo, e de quebra, comprovar que não existe nem Deus e nem o diabo. Sendo assim, Cotton escolhe uma dentre as muitas cartas que tinha recebido de pais que diziam que os seus filhos estavam possuídos. Quem nunca, né? Eu não tenho filho, mas minha irmã às vezes também acha que os dela estão possuídos. Cotton então escolhe a carta de Louis Sweltzer, um fazendeiro que afirma que a sua filha Nell parece estar dominada por uma entidade maligna, pois animais andam morrendo de maneira estranha na propriedade. Com o magnífico plano do documentário em mente, Cotton então viaja para uma região remota no interior do país, mas o que encontra no local é diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Gravado com baixo orçamento, a primeira consideração que eu quero dizer a respeito do filme O Último Exorcismo é que ele é bonito de assistir. E quando eu digo bonito, é óbvio que eu não estou falando da história, mas do cenário. Outra coisa interessante é o fato de que quem está enfrentando o capiroto não é um padre, como a gente está acostumado a ver, mas sim um reverendo charlatão, como já foi citado. Então já dá para imaginar o caos. Rastros do Além, que pode ser visto na Prime Video, é ambientado num mundo onde os fantasmas passeiam tranquilamente entre os vivos. Já imaginou a baderna? E isso só foi possível depois de um acidente envolvendo um projeto obscuro do governo que matou milhares de pessoas e gerou energia suficiente para garantir que os vestígios espectrais dos mortos ficassem para trás, transformando o planeta Terra numa gigantesca casa mal assombrada. Os remanescentes, que é como são chamados os fantasmas, estão presos numa espécie de loop temporal, fazendo as mesmas coisas repetidamente e sempre no mesmo lugar. Ou seja, eles estão lá, mas não estão. E relaxa que o bagulho é para ser esquisito mesmo. Para resumir, essas projeções do passado não são seres pensantes, não têm substância física e, em teoria, não podem interagir com os vivos. E provavelmente é por isso que a adolescente Verônica entra em desespero quando um remanescente aparece no seu banheiro e deixa uma mensagem escrita no espelho. Adaptado de um livro, Rastros do Além é um filme marcado pela melancolia. Afinal, do mesmo jeito que os mortos estão condenados a repetir as mesmas ações eternamente, os vivos também estão condenados a rever os seus entes queridos sem poder se comunicar com eles. Outra nuance dessa história é que ela entrega uma boa quantidade de mistérios logo no começo, o que garante que quem está assistindo fique atento tentando entender o que diabos está acontecendo e o que garantiu também a presença de Rastros do Além aqui na nossa lista. Por isso, vale conferir. A história de As Duas Faces de um Crime começa quando um arcebispo é morto com, pasmem, 78 facadas. E um garoto chamado Aaron Stumpler, que é interpretado pelo Edward Norton, é encontrado correndo para longe da cena do crime, coberto com o sangue do arcebispo. E eu nem preciso dizer que depois disso, o Aaron se torna o principal suspeito, e o advogado Martin Vale decide pegar o caso para defendê-lo. Aos poucos, Martin começa a conhecer o seu cliente e encontra nele uma pessoa com possíveis problemas mentais. Isso porque Aaron alega sofrer apagões desde criança e diz não se lembrar de certos momentos da vida, incluindo a hora em que o arcebispo morreu. As Duas Faces de um Crime é um típico filme de tribunal, com alguém acusando, outro defendendo, testemunhas surpresas aparecendo do nada e tudo aquilo que a gente costuma ver nesse tipo de obra. Além de se destacar pela maneira envolvente com que constrói a relação entre o advogado e o cliente, o roteiro ainda aborda a influência da igreja nos negócios do bairro e os crimes sexuais cometidos pelo arcebispo, criando um complexo jogo de interesses que só prende ainda mais a atenção. Lançado em 96,
Leonardo DiCaprio chegou a ser escalado para o papel principal, mas acabou abandonando o barco e abrindo espaço ao até então desconhecido Edward Norton, que inclusive ganhou um Globo de Ouro pela atuação nesse filme. Baseado no livro de William Peter Blatty, sim, o mesmo autor de O Exorcista, Legião é um suspense de ação sobrenatural que se passa quase que inteiramente dentro de uma lanchonete no deserto. Local esse que se torna um improvável campo de batalha que pode ou não assegurar a sobrevivência da raça humana. Na trama, Deus perdeu a fé na humanidade de novo. E todo mundo já sabe o que acontece quando isso acontece. Na primeira vez foi um dilúvio. E agora o misericordioso, só que não, decide que a melhor ideia é mandar uma legião de anjos para a Terra para anunciar o apocalipse. O problema é que antes da tal batalha começar, o arcanjo Miguel desafia o Todo-Poderoso e decide proteger a raça humana, cuja única esperança está numa garçonete grávida e num grupo de pessoas que estão presas num restaurante de beira de estrada. Agora, se tu tá aí se perguntando por que uma grávida é a única salvação, aqui vai. Ela carrega no ventre uma criança que é, na verdade, a segunda reencarnação de Jesus Cristo. Legião virou alvo de polêmicas antes mesmo do lançamento. Tudo isso devido à sua óbvia crítica à Bíblia e à forma com que ela aborda a fúria do Deus católico, que mesmo sendo onisciente, criou a raça humana e depois não gostou da própria criação, o que não faz sentido nenhum. Com bastante cenas de ação violenta, suspense e com direito até uma senhorinha possuída subindo pelas paredes, tá aí um filme que muita gente não viu e que deveria ver, porque acredita em mim, é bem legal. Indicando agora um filme que inclusive eu já indiquei em outro vídeo aqui do canal e que eu já vou te contar qual. Evocando Espíritos trata sobre um caso que despertou a atenção da mídia nos Estados Unidos no final dos anos 80. Na história, a família Campbell decide alugar uma casa mais próxima do hospital onde o filho mais velho enfrenta um difícil tratamento contra o câncer. Só que os problemas aos poucos vão se tornando maiores, principalmente quando o garoto começa a ter alucinações que mostram um passado nada agradável daquele lugar. Com o tempo, a família descobre então que a sua nova morada antigamente abrigava uma funerária, além de ser palco de outras atividades bem assustadoras. Isso porque havia um garoto, o ajudante do antigo proprietário, que possuía dons mediúnicos e os usava ali em sessões para se comunicar com os mortos. Disponível na Prime Video e vendido como uma história real, Evocando Espíritos é um daqueles filmes que a crítica odeia e que eu adoro indicar aqui pelo simples fato de que, como todo mundo sabe, sou eu que sei. Então assiste aí e depois volta para me contar o que achou. A história de Estigmata começa no Brasil, numa cidade fictícia chamada Belo Quinto, onde os moradores se preparam para receber a visita do padre Kirman, que foi enviado pelo Vaticano para investigar uma estátua que começou a chorar sangue desde a morte do padre Almeida. Enquanto Kirman registra imagens para a investigação, um garoto surrupia um rosário que estava sendo usado como adorno no velório do falecido e o vende para uma turista que passeava pelas ruas do local. Mais brasileiro, impossível. Após comprar o produto, a mulher então envia a peça religiosa para sua filha em Pittsburgh, a jovem Paige, uma cabeleireira que sequer acredita em Deus. Porém, após o recebimento do presente de grego, a moça começa a desenvolver chagas similares às marcas de Cristo, ou seja, feridas nos pés e nos pulsos, além de marcas de espinhos na cabeça. Para investigar o novo problema, o padre Kirban é novamente encaminhado para tentar responder uma pergunta. Por que a moça apresenta os estigmas se, de acordo com a Bíblia, apenas pessoas religiosas poderiam ser marcadas? Disponível em Prime Video e com brasileiros hablando espanhol? Pois é, parece que lá nos States eles pensam que do México para baixo tudo é a mesma coisa. Estigmata é um filme diferente que ousa mostrar no roteiro uma história de conspiração envolvendo uma das mais ricas e poderosas empresas do planeta, a Igreja Católica. Lançado em 99, o filme é dinâmico e funciona bem ao misturar drama e terror, sendo que o único problema mesmo foi a pesquisa, até porque não é preciso nem ser professor de geografia para saber que aqui no Brasil se habla português. Disparado, o filme mais sanguinário aqui da nossa lista, O Último Trem nos conta a história de um fotógrafo que descobre segredos obscuros no metrô de Nova York. No filme, Leon Kaufman é um fotógrafo determinado a registrar imagens da cidade de uma forma que ninguém nunca fez antes. Em busca da foto perfeita,
Ele faz passeios noturnos pelo sistema de metrô da cidade, onde fotografa uma mulher que acaba desaparecendo no dia seguinte. Ao investigar o caso, o Leon entra em rota de colisão com um homem misterioso que pode estar envolvido com o desaparecimento. Disponível aqui no YouTube e com Bradley Cooper no papel do fotógrafo, O Último Trem apresenta elementos que misturam o melhor do slasher com pitadas de terror sobrenatural e que não demora para se transformar num filme sombrio e extremamente violento. Acredita em mim. Para dizer a verdade, a violência rola solta desde a cena de abertura e só aumenta enquanto o filme pega embalo. Então, se tu é daqueles que tem um estômago fraco, eu recomendo que não coma nada antes de assistir, para não ter nenhum tipo de acidente. Em Os Infiltrados, nós acompanhamos os jovens policiais William Costigan e Colin Sullivan, que são interpretados pelo Leonardo DiCaprio e pelo Matt Damon em seus primeiros anos de profissão. Enquanto o primeiro é designado para se infiltrar na organização criminosa chefiada pelo psicótico Frank Costello, que ganha vida através do Jack Nicholson, o segundo logo se torna um dos detetives mais respeitados do departamento, encarregados de investigar e prender o bandidão. O que ninguém sabe é que Sullivan também é um infiltrado. Protegido pelo Costello desde a infância, o cara se tornou policial justamente para servir como fonte de informação para o criminoso, e a sua escalada profissional foi possibilitada, dentre outras coisas, por ameaças orquestradas pelo Costello, envolvendo até prisão de pessoas inocentes. Os Infiltrados conta com um ótimo elenco e é dirigido pelo Martin Scorsese, o que por si só já é o bastante para qualquer amante de filme aceitar assistir. A boa notícia é que as qualidades não ficam só por aí, já que toda a história é repleta de diálogos afiados e cenas marcantes. Em resumo, um filme violento sobre caras durões que vivem no fio da navalha. E uma das cenas finais, meu amigo, vão se preparando porque os Infiltrados têm, com folga, uma das mortes mais inesperadas da história do cinema. Pode acreditar, é de cair o queixo. Pânico no Deserto vai contar a história de 5 estudantes que cruzam o deserto de carro para participar de uma rave, que promete ser a maior balada da temporada. E sim, o filme é bem isso que tu tá imaginando. Jovens viajando, problemas na estrada, luta pela sobrevivência e muito mimimi. Mais do mesmo, só que no deserto. Mas calma que não é ruim. Seguindo a história, quando Gretchen descobre que um dos amigos está levando droga para tal festa, ela fica indignada e dá meia volta com o carro para deixar o rapaz num restaurante que eles tinham passado pela estrada, porque a Gretchen é dessas. Ela patrocina a rave comprando ingresso e acha ruim quando o povo leva droga. Vai entender. Enfim, chegando no restaurante, os amigos percebem que o lugar está abandonado e com o carro quase sem gasolina, eles estão obrigados a passar a noite ali, descobrindo que o lugar é uma espécie de conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Disponível em lugar nenhum, pelo menos não licitamente, e quando eu digo isso, tu já sabe onde encontrar. Pânico no Deserto é um ótimo road movie misturado com terror que tem um desfecho bem surpreendente, diga-se de passagem. Lançado em 2005, ele fez tanto sucesso na época que uma sequência chegou a ser produzida, embora não tenha chegado nem aos pés do original. Nunca viu? Então põe na lista. Diz aí, é verdade ou não é que crianças amaldiçoadas sempre foram sinônimos de bons filmes de terror? Pois é, algumas são mais boca suja do que as outras. Em Maligno, que não é o filme do James Wan, porque eu aqui só indico o filme que eu gostei, e o do James Wan eu achei, uma bosta, uma criança começa a apresentar comportamentos perturbadores cujas causas possivelmente sejam paranormais, que logo passam a ser investigadas pelos pais. Na história, Miles é uma criança que tem olhos de cores diferentes e que desde o nascimento tem demonstrado uma inteligência fora do comum, além de uma personalidade que alterna momentos de carinho com atitudes frias e até mesmo violentas, evidenciando que de fato tem algo de errado com o moleque. E a resposta sobre o que ele tem de errado tá logo na primeira cena do filme, que eu vou contar porque não é spoiler, senão não seria a primeira cena, e que mostra uma mulher fugindo de um cativeiro, enquanto em outra parte do país, outra mulher se prepara para ter o primeiro filho. Ainda no prólogo, a polícia então cerca a casa do tal sequestrador e sapeca ele na bala, que morre no exato momento em que nasce a criança lá no outro lugar, não deixando dúvida de que o bebê Miles e o finado psicopata estão ligados de alguma forma. Com o começo parecendo uma versão adaptada do clássico Brinquedo Assassino, a grande sacada de Maligno, que está disponível na Prime Video, é a do espectador ficar toda hora de queixo caído por ver um menino de 8 anos agindo como um adulto e fazendo verdadeiras perversidades, bem no estilo do boneco Chuck. Coitada das babás. No cair da noite começa nos mostrando um flashback do século XIX,
onde uma senhorinha chamada Matilda Dixon era adorada por todas as crianças do local e chamada de Fada do Dente, já que quando elas perdiam um dente, ela dava a essas crianças uma moeda. Certa noite, seguindo o ditado de que coisas ruins também acontecem com pessoas boas, Matilda foi vítima de um incêndio e ficou completamente desfigurada, com a pele tão sensível pelas queimaduras que ela só podia sair de noite, e sempre com uma máscara para que ninguém pudesse ver o estrago feito no seu rosto. Para piorar a situação, tempos depois ela ainda foi injustamente acusada por um crime que não cometeu, depois que 2 crianças desapareceram misteriosamente. Com a multidão espumando pela boca, e qualquer semelhança com o nosso Brasil é mera coincidência, Matilda foi julgada, condenada e executada na mesma noite, mas não sem antes anunciar que o que antes era gentileza, tomarei para sempre como vingança. Moiô. De volta aos tempos atuais, Kyle Walsh, uma criança, perde um dente, coloca o trem embaixo do travesseiro e por acidente consegue ver a Fada do Dente, que quase mata ele quando percebe que ela foi vista. Ao contar a história para os amigos, é óbvio que todos acharam que ele era louco. Só que, anos mais tarde, o Kyle passa a ter estranhas visões relacionadas a essa experiência, indicando que muito em breve a Fada do Dente voltará para aterrorizar a vida de todo mundo. E só para esclarecer, se tu tá aí achando que eu contei toda a história do filme, relaxa que isso aí é só o começo. Disponível na HBO Max, No Cair da Noite é um filme de assombração muito bem filmado e com efeitos especiais bem legais para a época em que foi gravado. Além do mais, ele foge do padrão, então só por isso já vale aquele play. No filme Vingança, a gente vai conhecer a Jen, uma moça que vai passar um final de semana com seu namorado Richard numa mansão isolada no deserto. Por quê? Porque anualmente o Richard, que é milionário, promove uma espécie de caçada com outros 2 amigos, que só eram para ter chegado no local quando a Jen já tivesse ido embora, mas que resolveram aparecer uns dias antes. E é aí que a coisa complica. Complicou. Porque logo a gente descobre que o Richard, além de ser casado, está envolvido com os negócios suspeitos, de modo que chega uma hora que ele e os amigos tentam matar a Jen, que foge para o deserto e é caçada pelo trio. Sem mais detalhes para não dar spoiler, embora o título do filme já seja um baita spoiler, aqui a gente vai acompanhar uma daquelas histórias clássicas de vingança de uma forma bastante estilosa. Afinal, os caçadores são milionários e a caça é uma socialité, que nada mais é alguém que já nasceu rico e não faz nada da vida a não ser ostentar. Só que com o acréscimo, que aqui a guria parece o Rambo tentando sobreviver. Em resumo, o filme é um banho de sangue. Assistam, que vale a pena. Em Os Mensageiros, a família Solomon, com a intenção de melhorar de vida e de distanciar a filha adolescente e encrenqueira Jess de problemas, decide se mudar para uma fazenda afastada que fica onde? No meio do nada. E não demora para que a tranquilidade aparente do local comece a desmoronar quando o filho mais novo da família, o Ben, que só tem 3 anos, e a Jess comecem a enxergar espíritos dentro da casa. E a coisa só piora quando esses tais espíritos começam a ficar violentos. Então, enquanto os 2 irmãos tentam conviver com o medo, os pais, como sempre, demoram para acreditar que algo está errado na nova casa. E durante esse tempo em que eles não acreditam, acredita em mim, meu amigo, muita coisa louca vai acontecer. Disponível na Prime Video e na Paramount Plus, e com a Kristen Stewart ainda novinha no elenco, Os Mensageiros é um daqueles filmes cheios de clichês. Sabe aquela cena no banheiro onde a pessoa puxa a portinha do espelho e depois quando fecha tem um bichão atrás? É tipo isso. Porém, em defesa do filme, eu devo citar que ele é lá de 2007, então esses clichês ainda não eram tão clichês assim. Dito isso, eu assisti, gostei e recomendo que você faça o mesmo e tire as suas próprias conclusões. Em O Grande Truque, que está disponível na HBO Max, Borden e Anger são 2 mágicos amadores que, assim como todo mundo, querem fazer sucesso. Competitivos ao extremo, os 2 trabalham juntos, mas acabam se tornando inimigos depois de um incidente onde a esposa de Anger morre. Seguindo caminhos opostos, ambos montam seus shows sem nunca se esquecer um do outro. O problema é que Anger também nunca esqueceu da morte da esposa, e por causa disso ele busca vingança, começando a atrapalhar as apresentações de Borden. Dessa forma, tem início uma intensa perseguição, além da constante necessidade dos 2 de ser o melhor mágico e de superar o outro, não importa qual seja o custo. Baseado em livro, dirigido pelo Christopher Nolan e com um elenco de tirar o chapéu que inclui Christian Bale e Hugh Jackman, só para citar os 2 principais. O Grande Truque é uma obra-prima
dividida em linhas temporais que mudam o tempo todo, mostrando os personagens principais por meio de diários onde eles confessam as angústias e o ódio que tem um pelo outro. Para finalizar, assistir o Grande Truque é quase que como assistir um show de mágica. Primeiro tu se esforça para entender o que está acontecendo, depois fica impressionado com o que aconteceu e no fim fica se perguntando como é que foi feito de trouxa com tanta facilidade. É sério, tu vai ser feito de trouxa, querendo ou não. Remake de um filme de terror asiático, O Olho do Mal, que está disponível na Prime Video e aqui no YouTube para aluguel, nos conta a história de Sydney Wells, que ficou cega aos 5 anos de idade após um acidente e que depois de adulta finalmente é submetida a um transplante de córneas que recupera a sua visão. Alegrias à parte, o que a Sydney não estava esperando é que a cirurgia trouxe um efeito colateral e ela passa a enxergar espíritos raivosos que não aceitam a própria morte, além de alguns seres espectrais que são os encarregados por conduzir esses tais espíritos para o outro mundo. Determinada a desvendar a natureza do seu recém-adquirido dom ou maldição, escolha aí qual tu acha que se encaixa melhor. A Sydney então passa a investigar a identidade da garota de quem ela herdou as córneas, descobrindo uma história trágica e bem assustadora. Melhor que o filme original em alguns aspectos e pior em outros, ele é melhor gravado, por exemplo, mas tem algumas cenas adicionais na história desnecessárias em comparação. O Olho do Mal, que aliás conta com a Jessica Alba como protagonista e com a Chloe Grace Moretz no elenco, é outro daqueles filmes que se você já assistiu o original, provavelmente não vai gostar da adaptação. Mas como eu sei que a maioria aqui não assistiu o primeiro, que é lá de 2002, então eu tô aqui indicando a segunda versão da mesma história. Até porque eu sou desses que, embora muito criticado, eu costumo gostar mais dos remakes do que dos originais. Pode julgar, tô nem aí.